Olá, eu sou Érica, professora doutora em Linguística, e hoje eu vou falar sobre este livro Totem e Tabu de Freud. Eu falo do lugar da analista do discurso. A análise do discurso francês é uma teoria que faz dialogar a linguagem, a história e a psicanálise, e eu tenho procurado aprofundar um pouco mais esse lado psicanalítico a partir das minhas leituras atuais. E é claro que Freud é um autor extremamente profundo e a gente não vai conseguir esgotar muitas de suas ideias em um único vídeo. Mas eu gostaria de traçar aqui um paralelo entre alguns pontos desenvolvidos pelo autor e a questão do discurso de ódio, que é uma questão muito marcante na nossa sociedade atual. Muitos estudiosos, pesquisadores, estudaram a questão do tabu a partir dos povos ancestrais, muito especificamente de povos polinésios e australianos. E o Freud, ele propõe um paralelo entre algumas características coincidentes entre o tabu e a neurose obsessiva. Não é uma coincidência total, são características que apontam pontos de coincidência, que trazem, né, algumas luzes a respeito tanto do desenvolvimento humano quanto do desenvolvimento social e cultural. Abordar o tabu a partir da psicanálise faz a gente entender mais profundamente a questão da ambivalência. Em todo tabu, em todo mito, em toda neurose, existe alguma coisa de veneração e horror. Como diz Freud, há uma vontade sobre o proibido. O que é o tabu? Né? Eu vou ler um trechinho que eu acho que elucida um pouco essa questão. As proibições do tabu prescindem de qualquer fundamentação, têm origem desconhecida para nós, obscuras, parecem evidentes para aqueles sob seu domínio. Então, se há um tabu, não toque nesse objeto. Para o povo que segue esse tabu, é inquestionável, né? Não, esse objeto ele não deve ser tocado, esse objeto é um tabu, né? Quem tocá-lo sofrerá consequências. Então cria-se toda uma lenda em torno daquele objeto de modo que ele não possa ser tocado, né? Quem infringir essas regras será penalizado. E a questão da ambivalência para a psicanálise, ela é uma questão constitutiva do ser humano. Onde há vontade, há uma proibição. Onde há uma proibição, há uma vontade. Para não ficar muito abstrato, a gente pode pensar um pouco em relação à admiração aos soberanos. Ao mesmo tempo, existe uma veneração, uma admiração, porém, ao mesmo tempo, se esse soberano comete uma quebra de pacto, o povo se volta contra ele. A gente pode pensar em reis, rainhas, impérios, em questões mais recentes, mas eu vou pensar aqui como exemplo em algo bem específico, o caso da Revolução Francesa, né? E especificamente o assassinato de Maria Antonieta. Não vou entrar no mérito de toda a família, reis, rainhas, de toda a corte, né? Vou pensar especificamente na questão da Maria Antonieta, que ela foi, né, assassinada pelo povo francês no contexto da Revolução Francesa, que solicitava um governo cidadão, um governo participativo e não um governo em que os reis tinham o poder divino e o povo ficava com aquilo que sobrava, né? Anedoticamente falando, tomando a metáfora que foi atribuída à própria Maria Antonieta, né? Enquanto pães e brioches eram legítimos apenas para a corte,
o povo passava fome. Então, revoltado com essa situação, o povo, né, faz a revolução e assassina todos os membros da corte. E com esse assassinato não morre a admiração. E o indício disso é que até hoje, se a gente vai à França, visita o Palácio de Versailles, visita as lojinhas, a gente encontra com todo tipo de souvenir gracioso, né, da Maria Antonieta. Claro que fora o fato de que os lugares em que esses reis e rainhas circulavam são lugares resguardados hoje por um caráter simbólico, histórico, né? E até de turismo também. Mas a gente tem essa questão dos souvenirs, né? Demonstrando essa admiração. Então aqui a gente tem caixinha de sabonete da Maria Antonieta, marcador de livro, pastinha, né, decorada com cores semelhantes ao papel de parede do seu quarto. Então eu trago isso, né, para mostrar essa questão da ambivalência. Você tem a vontade de matar e a admiração ao mesmo tempo pela mesma pessoa, pelo mesmo povo. E é claro que isso, na maioria das vezes, é bastante metafórico. Quando o ódio é dirigido a alguém, não necessariamente ele significa a vontade de matar, a vontade de eliminar o outro, mas às vezes significa, e isso se literaliza, e nós temos exemplos disso na nossa história mais recente, né? Do assassinato de povos que são tidos como aos quais são dirigidos esses discursos de ódio. Então, eu procurei ilustrar, né, essa questão da ambivalência com o exemplo da Maria Antonieta, mas essa ambivalência, ela é naturalizada, ela é constante na sociedade. E isso significa que todos nós somos seres bons e ruins ao mesmo tempo. Só que isso é muito difícil de admitir, né? Então, geralmente, o discurso de ódio, ele é atribuído com uma justificativa. Eu odeio o outro porque o outro é ruim, porque o outro é o problema. Eu sou bom, o outro é ruim. Essa é, digamos assim, a dinâmica do discurso de ódio. Geralmente, quem proclama o discurso de ódio não assume, né? Olha, todo ser humano tem coisas boas, coisas ruins, mas né, o outro me incomoda porque ele mexe ao mostrar o lado ruim que existe dentro de mim mesmo. Não, geralmente ele é camuflado como um discurso de defesa. Eu elimino o outro porque o outro é ruim, porque o outro representa o mal na sociedade. Isso acontece porque nessa ambivalência entre admirar e querer eliminar e o desejo de eliminar, o que é bom é do nível do consciente, mas o que é ruim é do nível do inconsciente. E no caso, o desejo, né, ele fica camuflado no nível do inconsciente. É o que é dito aqui em diversos pontos da argumentação do autor. Eu vou mencionar algumas páginas sobre a questão do inconsciente. Então, olha, Freud vai dizer o seguinte: o fundamento do tabu é uma ação proibida, para a qual há um forte pendor no inconsciente. Então, digamos assim, matar o outro, aquele com o qual eu não concordo, é uma ação proibida. A gente tem as leis
cidadãs e ao mesmo tempo as leis religiosas, né, do tipo não matarás. Então, esse desejo inconsciente de eliminar o outro, ele não é assumido, ele fica camuflado no nível do inconsciente, enquanto o nível consciente, ele é caracterizado por uma suposta bondade, né? Eu não gosto do outro porque o outro que é ruim, o outro que está pervertendo a sociedade, o outro que está trazendo questões danosas à sociedade. A gente pode pensar em termos muito recentes, historicamente falando, que a mulher que não aceitava o seu papel exclusivamente como dona de casa era uma mulher subversora. Então essa mulher ela merecia ser odiada. E esse ódio, né, que em muitos tempos sociais historicamente justificou inclusive o feminicídio, né, hoje corretamente aí denominado como um como feminicídio, mas por muitos anos tido como eufemismos, né, chamado de crime de honra. Nossa, essa mulher ela não respeitou o seu papel de mulher, então por isso ela foi assassinada. Então isso revela o discurso de ódio transvestido em alguma coisa genuinamente boa, mas camuflando, na verdade, esse desejo inconsciente, né? E né, Freud vai dizer que, na verdade, o proibido, ele acaba revelando, né, com as palavras dele aqui, nitidamente o que desejam ocultar. Agora, é complicado a gente entender de uma forma redutora que poderia nos fazer pensar. Então, o mito é ruim, o tabu é ruim, né? Porque existe alguma coisa da ordem da regulação. Por exemplo, o mandamento não matarás do ponto de vista religioso e a lei de não assassinar, né, de não matar o outro do ponto de vista cidadão, da lei, da sociedade, só existem porque precisam existir. E aí entra a questão colocada por Freud. Se não houvesse um desejo do ser humano de matar o outro, seja literal ou metaforicamente, naquele sentido de que o outro me incomoda, o outro abala quem eu sou, não precisaria haver o mandamento ou a lei, porque você teria a sociedade funcionando de uma forma genuinamente boa, positiva, cristã, né? Se a gente pensar em termos religiosos, mas é preciso haver um mandamento, assim como é preciso haver a lei, porque se as hipóteses dos estudiosos estão corretas, existe o desejo. Então, isso justifica também a existência do mandamento, a existência da lei, né? Tem até um trecho muito interessante em que o Freud vai concordar, né? Vai dizer o seguinte: nisso a psicanálise está confirmando o que dizem os homens devotos, que somos todos pecadores. Mas nem sempre é assim que o discurso devoto se expressa. Muitas vezes é no sentido de que eu, o devoto, eu sou perfeito, eu só quero bem, se eu não concordo com o jeito de ser do outro, é porque o outro está prejudicando a sociedade. Então, o outro deve ser eliminado. Então, muitas vezes é assim que o discurso se expressa e se auto-justifica, né? E muitas vezes, mais uma vez, se a psicanálise está correta, existe naquele outro,
né? Existe nesse ser que dirige o ódio ao outro uma grande vontade também de subverter, né? Um desejo. E aí, recentemente eu li sobre mulheres evangélicas que tiveram no passado fotos publicadas na revista Playboy, que hoje se incomodam com isso porque aquilo não representa o que elas são hoje. As escolhas feitas no passado são tidas como escolhas erradas. Esse é apenas um exemplo para a gente pontuar, né, como poderia ser dirigido um ódio àquele que se dá o direito de uma certa liberdade que eu não me dou, por exemplo. É como se a gente fosse explicitar esse desejo inconsciente se surgisse algo do tipo: isso não é bom para o funcionamento da sociedade, eu não posso, então o outro também não pode, então, como ele não contém o desejo, eu elimino. Gente, isso dá um emaranhado bastante complexo, mas que mostra, né, sobretudo, muito de maneira assim muito bem fundamentada, essa questão da ambivalência do ser humano. Não sei para vocês, mas para mim, na medida em que eu me entendo como um ser humano bom e ruim ao mesmo tempo, né? Dizendo metaforicamente, todos nós temos as nossas luzes e os nossos demônios internos. É muito mais fácil, inclusive, de me autorregular, porque eu entendo aquilo que é positivo, aquilo que é negativo dentro de mim mesma e eu não me mascaro como um ser humano perfeito, como um ser humano que é sempre bom, que é sempre correto e que o outro está sempre errado e eu estou sempre certa. Vejam que isso mostra muito do funcionamento do discurso de ódio. O discurso de ódio, quando levado às últimas consequências, ele é o discurso de alguém ou de um grupo que se impõe como o único discurso verdadeiro, legitimado e válido, portanto, o outro tem que ser eliminado. Só que isso camufla uma verdade estudada muito profundamente pela psicanálise, de que não existe esse ser humano bom e pleno, que se o outro que não tivesse essas características fosse eliminado, o mundo se tornaria um lugar bom, pleno e maravilhoso de se viver. Porque ser humano é sinônimo de ambivalência. Coisas boas e coisas ruins estão dentro de todos nós. A diferença é a forma como lidamos, como regulamos, como autorregulamos. E como sociedade, não é possível conviver sem essas leis que podem ser da ordem da cidadania, da ordem da filosofia ou mesmo da ordem religiosa, mas que não devem ser entendidas como verdades inquestionáveis. Eu sei que é bastante complexo o que eu estou colocando aqui, porque, como eu disse, a literatura de Freud é extremamente complexa, mas eu acredito que sirva para trazer um pouco em evidência essa questão da ambivalência, né? E de como Freud e toda a teoria psicanalítica estuda isso do ponto de vista do funcionamento psíquico humano mesmo. E é claro, né? Existe um foco teórico metodológico, que é a ideia absoluta de que é o distúrbio, no caso, né, das neuroses tratadas por Freud, que constituem os próprios demônios, metaforicamente falando, né? Então, assim,
é uma teoria que vai entender como metafórica essa questão dos demônios. Não existem demônios reais, mas justamente porque eu não posso assumir que eles estão dentro de mim, então há uma projeção dessa ideia do que é mal, do que é ruim, para um outro lugar, que é o lugar do outro. Então, literalmente, como dizem os ditados, os demônios são os outros, os infernos são os outros. É um livro curto e bastante complexo, que precisa ser lido com bastante reflexão, e aqui eu trouxe apenas alguns, né, dos pontos, principalmente procurando traçar aí um paralelo entre essa questão do tabu e do discurso de ódio. Eu convido você a acompanhar outros vídeos aqui do canal e a gente continua estudando análise do discurso, linguagem, história, psicanálise. Então, são leituras bastante profundas que demandam um tempo para que a gente consiga falar algo sobre ela, né? Um tempo para trazer maturação para os artigos acadêmicos. Então, o estudo realmente aprofundado, ele não se resume em posts curtos, em ideias curtas. A gente precisa de muito tempo aí de preparo para conseguir falar alguma coisa, né? E então eu espero ter contribuído com aqueles que também, como eu, estão estudando a psicanálise, e até o próximo vídeo.